Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oi, meu nome é Simone Veloso e eu tô aqui pra gente fazer a leitura de mais um relato. Bom, sempre que a gente faz a leitura de um relato aqui no canal, a gente está diante de uma história real. E histórias reais são complexas porque inevitavelmente podem causar uma série de gatilhos, acionar gatilhos. Quando a gente ouve alguém contando alguma coisa que a gente passou ou que a gente está passando, isso bate muito forte. Então, sempre que eu começo a ler um relato, eu faço um alerta, né, um aviso de gatilho. Caso você tenha qualquer tipo de desconforto, por favor, só saia desse vídeo, né? Eu tento fazer da melhor forma possível, mas é claro que algumas coisas podem ser muito sensíveis. Então, por favor, se você tiver qualquer tipo de desconforto, por favor, só desligue o vídeo. Um outro ponto é que caso você queira enviar o seu relato, ele vai ser muito bem-vindo aqui no canal. Então é só mandar um e-mail para atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com. E agora que eu já consegui chamar a sua atenção, fazer você ficar um pouquinho mais ligado aqui no canal. Antes da gente começar, eu gostaria também de continuar chamando a atenção para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu acho que está todo mundo já bem ciente do que está acontecendo, mas é importante que a gente continue falando sobre isso. Então, se você puder ajudar de alguma forma, da sua forma, é extremamente importante. Tudo é muito bem-vindo. A sua doação é muito bem-vinda, a sua oração é muito bem-vinda, o seu tempo é muito bem-vindo. Então, tudo que você puder fazer nesse sentido é muito bem-vindo. Existem N formas de você colaborar, existem N veículos para que você possa colaborar, e é importante que você faça isso se sentindo também confortável. O importante é que ao fazer a sua contribuição, que ela seja bonita, sincera e que você imagine que na outra ponta tem alguém que de fato está precisando muito e precisa principalmente do seu carinho e da sua atenção. Se a sua doação for em forma de roupas, por exemplo, alimentos, por exemplo, a gente pensa tanto nos animais que estão precisando também, que seja da melhor forma possível, né? Roupas agora nessa época tão fria, que seja uma coisa confortável, uma coisa que você usaria, que é a proposta aqui do canal, da gente oferecer para o outro tudo aquilo que nos faz bem também. E agora a gente vai para o nosso relato. Hoje a gente vai conhecer uma história de uma pessoa que se envolveu com um narcisista no trabalho, o chefe dela, mas esse narcisista tinha passado na mão de uma outra narcisista. Vamos lá. Durante quase 2 anos estive envolvida com um narcisista grandioso. Por 6 anos trabalhei em uma grande empresa lidando com minha chefe direta, que também era narcisista oculta. Sempre mantive minha guarda alta contra suas artimanhas, mas ela não foi o meu maior desafio. Após 4 anos de empresa, conheci um outro chefe com um cargo ainda superior, casado, e devido à sombra de minha chefe, mantive pouco contato com ele. Durante esse período, percebi como um alimentava a necessidade do outro. Ela manipulava para conseguir algumas coisas, usando muita bajulação, e ele, satisfeito com o seu ego, concordava com tudo, fingindo não perceber a manipulação dela. Sempre fui muito comunicativa e alegre, organizando encontros com colegas e festas de empresa. Mesmo diante das tentativas da minha chefe em me apagar, eu permanecia segura de quem eu era, me sentia feliz, embora ela impedisse meu pleno desenvolvimento. Certa vez cobri as férias dela, o que me aproximou desse outro chefe narcisista. Ele, bem-sucedido, casado e pai. No entanto, sua busca incessante por validação começou a me incomodar. Eu não correspondia a essa necessidade, o que me tornou um desafio para ele, e foi o motivo das punições que viriam. Seguindo o padrão no início, durante a fase do espelhamento, tudo parecia maravilhoso. Eu estava solteira há 6 anos e me apaixonei por ele.
desde o início, carregava uma grande culpa por ele ser casado, mas já era tarde demais. Durante um ano, servi como seu suprimento, atendendo às suas necessidades. Depois, constantemente fazia triangulações com outras mulheres em todos os lugares que íamos, seguidas por sutis punições de morde e assopra. Ele criava pequenos caos continuamente, mas para todo o resto do mundo, ele era o príncipe dos príncipes, o lorde, o profissional brilhante. Sempre dizia coisas como: uma coisa que você precisa melhorar comigo é isso, precisa reconhecer o que eu faço. Um homem precisa ser admirado, minha mulher agiria assim. Olha, aquela sua amiga acho que quer ficar comigo. Ou, olha a mensagem que me enviaram no Instagram. Mania surreal de se olhar no espelho, andar sempre à frente, entre outras coisas bizarras. Quando questionado sobre algum comportamento, ele respondia: é meu jeito com todos. Ou, eu não fiz isso, você está inventando. Ele descrevia sua esposa como uma mulher de classe e seus filhos o viam como um super-herói. Com o tempo, começou a falar mal dela, dizendo que ela era chata, que não tinha companheirismo. Certa vez, ela ligou para ele chorando descontroladamente, dizendo que queria que ele estivesse lá. Seu filho havia sido agressivo com ela. A extrema dependência emocional dela para resolver uma simples questão entre os filhos me deixou em alerta, afinal, ela tinha seus 40 anos. Ele sempre reclamava do pai por não o validar e reconhecer suas conquistas, mas eu mesma disse inúmeras vezes: procure um terapeuta para ver essa questão com seu pai. Sua cunhada também era desvalorizada por ser bonita e por querer ter um canal da internet. A inveja era clara e a maldade também. Obviamente, no ambiente de trabalho, o verdadeiro inferno começou. Eu estava exausta de toda a situação e ainda tinha que lidar com minha chefe, que passou a me pressionar diariamente, assim como ele. Passei a ser perseguida e questionada a cada movimento, difamada e assim por diante. Pelo menos naquele momento ele experimentou o próprio veneno. Ela também o perseguiu e difamou, mas ele não podia fazer nada. Ele foi promovido pensando que tudo mudaria, mas ela não esqueceu. Ela foi para cima e eu fui demitida, enquanto ele enfrentou ainda mais a perseguição e a difamação. Ele precisou de terapia, pois realmente não sabia como lidar com a situação. Hoje é até bizarro lembrar. Eu sempre o alertei sobre ela, pedi para que não a subestimasse, para não dar ouvido a ela, mas ele sempre dizia: eu a controlo. As consequências de enfrentar desafios e não ter suas vontades atendidas foram significativas. Ele se afastou do trabalho, mas continua tentando difamá-la de todas as formas, inclusive através de processos criminais. A empresa se tornou um local totalmente tóxico, com tantas manipulações e com várias pessoas doentes. É verdadeiramente um show de horrores. As punições ficavam cada vez piores. No meio da minha demissão, enquanto tentava me recuperar, fui confrontada com difamações e os problemas que ele enfrentava. Como ele também estava sofrendo perseguição por conta da narcisista, eu cometi o erro de dizer: você não é tão especial quanto acha que é. Na minha cabeça eu quis dizer que apesar dele ter um cargo de relevância, não foi o motivo da minha chefe não prejudicar, que era para ele tomar cuidado. No dia seguinte, recebi vários áudios lembrando da minha irrelevância, que ele era reconhecido, me mandou vários prints mostrando pessoas o elogiando pelo trabalho, quis me provar o quanto ele era especial. Aquilo era infantil demais, e aí veio um tratamento de silêncio. Evidente que alguém teria que pagar o preço por tudo isso. Eu fui recebendo tratamento de silêncio diversas vezes. A dissociação constante de dias bons e ruins tirou o meu brilho e também minha sanidade. Já não me reconhecia e duvidava se realmente era uma boa pessoa. Culpa e mais culpa. Decidi então começar um trabalho voluntário e ouvi comentários como: o que você conquistou na vida? Tem casa? Tem carro? Apenas caras medianos vão te querer, porque homens como eu buscam conquistas. Vá trabalhar com algo que dê dinheiro e só então pense em caridade. Durante uma viagem ele comentou: levei minha mulher a um restaurante aqui e gastamos 3.000 reais. Eu queria voltar lá, mas você não tem roupa adequada. Isso aconteceu na véspera do meu aniversário.
Sempre que estava feliz ou em datas especiais, ele encontrava maneiras de criar situações para me deixar desconfortável. Passava horas tentando explicar o caos que ele criava em sua mente maligna. Apesar de ser brincalhão e gostar de tirar sarro, quando eu brincava com ele ou o provocava, ele aceitava na hora, mas logo em seguida vinha com uma punição. Era desconcertante. Ele descontou toda a sua frustração do trabalho em cima de mim, resultando em constantes altos e baixos e desvalorizações. Sempre tive cabelos longos, mas cortei. Minhas unhas eram um pouco grandes, mas também as cortei. Ele criticava minhas roupas, então eu as mudava, sempre tentando melhorar, mas nunca era suficiente. Mergulhei tão fundo nesse relacionamento que, sem forças para emergir, perdi minha alegria. Sofria com crises de ansiedade, insônia e um medo constante. Sentia-me insegura e triste, afastada dos amigos, pois ele era casado e não pude compartilhar minha situação com ninguém. Duvidava de mim mesma. Sentia-me indigna até mesmo de rezar. Consultava um psiquiatra pela manhã e um psicólogo à noite. Enquanto ele enfrentava problemas no trabalho, eu buscava tratamento. Desviou o foco para outras fontes de suprimento emocional. Acho que eu lembrava os problemas que ele enfrentava no trabalho. E veio o descarte. Alegando estar passando por um processo psicológico muito difícil e que eu o respeitasse, quase dizendo, não venha me importunar. Por diversas vezes achei que merecia passar por tudo isso, pois ele era casado. Parecia um castigo divino. Toda essa situação nos afunda de maneira que perdemos a vontade de viver. Sinto-me culpada, desvalorizada, demitida, triste e emocionalmente dependente de alguém que só me causava dor. Foi enlouquecedor. Minha salvação começou quando certo dia vi seu vídeo no Instagram e comecei a receber informações valiosas, identificando-me com cada detalhe. Isso foi libertador. Claro, ainda há um peso de culpa e revolta, mas agora tudo está mais claro para mim. A sensação que tive foi como se estivesse no fundo de uma piscina e alguém me puxasse pelos cabelos, dando aquele suspiro desesperado por vida. Isso eu devo muito a você. Muito obrigada. Você literalmente salvou minha vida, ou o que restou dela. Estou mantendo contato zero, pois faz pouco tempo que nos afastamos, ainda me policiando, mas estou segura. Comecei a reconectar-me com Deus, agradecendo pela minha vida e também pela sua. Simone, não há testemunho sem passar pela prova. Deus tem seus escolhidos e conhece nossa força. Ele nos sustenta e é o único dono de nossas vidas. Que Ele leve seu testemunho onde for necessário e salve ainda mais vidas. Através da sua dor, você salvou a minha. E serei eternamente grata por isso. Se possível, adoraria dar um abraço em você quando for possível. Mais uma vez, obrigada por existir. Que Deus faça morada em seu coração. Oh, que linda! E eu tô lendo o nome dela aqui, quase que escapa. Não vai escapar. Vamos lá. Deixa eu beber água. Acho que eu nunca vou cansar de dizer e vai ficar repetitivo e esses vídeos vão ficar repetitivos e tá tudo certo. Quanto é bonito, né? Quando... E eu falo muito né. Eu tava falando com a Amanda. Eu falo muito né. Aí na edição a gente fica tentando cortar, mas né. Quando a gente vai lendo os relatos, eu fico torcendo, a gente fica torcendo para chegar no final do relato e ser um relato onde a pessoa tenha conseguido sair, onde ela tenha conseguido se libertar. E quando isso acontece, dá uma sensação de... É uma sensação de dever cumprido de alguma forma, porque a gente nunca sabe se o que está sendo feito desse lado de cá, porque na minha cabeça a única coisa que
difere, assim, que separa a gente, é isso, né? Eu tô aqui desse lado de cá e a gente tem uma etapa anterior e essa etapa anterior é isso, é sentar, tentar dar uma arrumada um pouco na cara, preparar um pouco, organizar um pouco o que vai ser falado, mas no fundo tá separado por uma tela e por um processo anterior, mas a gente tem muitos pontos em comum. Eu e você que está assistindo, a gente tem muitos pontos em comum. E esses pontos em comum, essa vivência em comum, ela se dilui aqui. A gente se encontra nesses pontos. Quando a gente faz, a gente não tem... A gente, porque é óbvio, né? Tem uma pessoa incrível que me ajuda. E se vocês vissem, a equipe é isso, tá? É muito handmade mesmo. Quando a gente faz, a gente não consegue ter a dimensão de como chega bem. A gente não tem, a gente faz com toda a vontade e coração e energia suficiente para que chegue em alguém. Então, quando alguém escreve um relato dizendo que conseguiu e que chegou num vídeo, e eu sempre pergunto pra pessoa, tá, mas como que você chegou no canal? E aí a pessoa fala assim, nossa, um dia eu tava assistindo e aí aconteceu, e aí eu fui vendo e o vídeo fazia sentido. E aí depois a pessoa termina e coloca, e Deus, e eu acredito muito nisso. Eu acho que as coisas, elas tem uma mão que a gente não sabe como que vai colocando e que vai colocando, coloca um degrau e abre uma janela e que vai fazendo coisas muito loucas e que ajuda. Quando a gente faz uma coisa com uma intenção legal e a gente tenta, pelo menos, tem uma ajuda. Então isso vai muito de acordo com a nossa vontade aqui desse lado, e que é isso, né? Um desejo genuíno de que tudo fique bem. Então, ler isso aqui é muito bom, é muito bonito, não vou cansar de dizer, dá um alívio. Eu ia pôr a mão no microfone. Dá um alívio, dá um quentinho, você falar, valeu, é isso, vamos mais, vamos tentar mais, e se a gente fizer de outro jeito? Às vezes eu dou uma aspirada de madrugada e eu já falo assim, e se a gente gravar de novo? E se a gente fizer de ponta cabeça? É quase uma fúria, é porque a palavra fúria parece que é ruim, mas é um negócio assim, nós vamos vencer esse negócio, nós vamos. Então eu fico tentando, amanhã eu vou tentar de novo. O que você vai fazer amanhã, Simone? De novo, eu vou fazer de novo a mesma coisa. Outro dia eu vi um comentário aqui, uma pessoa colocou assim, ai, nossa, parece que na casa dela... Foi interessante o comentário. Parece que na casa dela deve ter coisas sobre narcisistas, ela só fala sobre narcisista. Amado? O nome do canal é esse. Sim. É isso que a gente faz aqui. E amanhã nós vamos fazer de novo. Nós vamos fazer. E se tá achando ruim, não assiste. Que nós vamos fazer mais, nós vamos fazer o dobro e o triplo. Vamos comentar o vídeo? Vamos comentar o vídeo. A gente sempre fala fonte de suprimento, fonte. E aí, a gente tem um narcisista que tinha um relacionamento, que era casado, mas que tem várias fontes de suprimento. Então, essa pessoa aqui, essa vítima, ela era uma das fontes. E a coisa mais comum, porque narcisista se relaciona com pessoas que têm outros compromissos e que aí começam a viver histórias horrorosas, histórias muito tristes, onde é isso, né? O isolamento, a pessoa não pode falar, ela começa a viver um cenário completamente ilusório, então ela acredita que ela está sendo amada, ela começa a ficar numa bolha, né? Você vai para uma bolha. E nessa bolha é uma bolha de mentira, é uma bolha de vergonha, é uma bolha onde você vai contra os seus valores, isso em qualquer esfera, né? Você vai contra os seus valores religiosos, você vai contra os seus valores morais, você vai contra. No que você começou a se relacionar com um narcisista, você se enlameia de alguma forma, você suja de alguma forma. E aqui não é o ponto, nossa, mas como assim você se relaciona com uma pessoa casada? Não é nada disso. É que de alguma forma você vai contra coisas que são importantes para você.
você. Esse é o ponto. Porque é irresistível, porque te puxa, porque a conversa, você é levado, né? E algumas coisas que começam a chamar atenção, então o que acontece ali? Ela já passava por uma situação que era muito complexa, então já tinha um ambiente de trabalho, já vivia num caos, porque a empresa também não ajudava, né? Então já vivia ali num caos, já tinha uma outra chefe que também tinha características ali de narcisista, porque empresa, gente, ainda mais empresas grandes, um narcisista, ele é muito... É horrível falar isso, mas é útil. Por quê? Porque bota todo mundo ali pra correr e acaba surtindo efeito, né? Coloca todo mundo, né? Coordena todo mundo, manipula todo mundo, taca o terror em todo mundo. Então, para determinados cargos, determinadas empresas acabam vendo como útil, como valoroso. Né? Então, narcisistas em cargos mais altos acabam funcionando e deixando todo mundo maluco. Deixa todo mundo maluco num clima. Ela coloca aqui, como é que é ela colocou uma palavra? As punições cada vez piores, verdadeiramente um show de horrores. É isso, trabalhar nesses lugares, as pessoas vão adoecendo, né? É show de burnout. Então, só que até que é lobo com lobo, né? É um que vai pegando o outro, até que existe um maior e aí um que não aguenta e que tem que descontar na vítima. Então, quando ele começa a ser de alguma forma devorado pela maior ali, ele também pipoca, ele também não aguenta. Então, percebe que sempre existe um na cadeia alimentar? Por isso que a gente fala assim, narcisista com narcisista se relacionam. Sim, eles podem se unir, sim, mas percebe que sempre porque o narcisismo é controle. Se você tiver um que seja mais consciente, se você tiver um que seja mais dominante, o outro, ele vai pegar e ele vai para cima da vítima dele, entende? Então, sempre vai ter alguém para ser dominado. E um narcisista, ele vai ficar possuído aqui embaixo. E aí ele vai descontar toda a raiva em quem ele pode descontar a raiva, em quem ele pode descontar. Essas triangulações com outras pessoas, essa desvalorização, essa triangulação, né, no primeiro momento, onde a mulher dele então era maravilhosa. Aí depois a mulher dele, num momento a mulher dele era péssima, num momento a mulher era maravilhosa. E o que chama a atenção dela também é que a mulher começa a mostrar uma postura de insegurança, uma postura de dependência, porque um narcisista, quando ele se relaciona com as pessoas, ele vai fazendo isso. Ele vai tornando as pessoas extremamente dependentes. Então, você não pode... É que a gente só entende isso depois, quando a gente está afastado. Não é o que uma pessoa fala, é os sinais que deixa. E esses sinais, eles estão também através das pessoas com quem se relaciona. Então, como essas pessoas estão? Como que a mulher está? Como que os filhos estão? Como que os outros funcionários estão? Quem se relaciona tá como? Tá com o olho feliz? Tá triste? Tá dependente? Como essas pessoas estão? Qual é o rastro que essa pessoa deixa? E você começa a perceber com quem você está lidando pelo rastro que ela deixa, pela pegada que ela deixa. Um narcisista, ele vai deixando rastro de destruição, de dependência, de domínio. É esse o rastro. Você fica tão seduzido, começa, né? Porque meu pai, porque a empresa. Então, quando você olha, você tá lá achando que você tem que salvar essa pessoa. Tudo que acontece de errado e que o abusador começa a descontar como se a culpa fosse sua, durante um bom tempo você acredita que ele está descontando. Não, mas ele está frustrado, então ele está descontando em mim. Como se fosse uma justificativa razoável. Acontece que um abusador narcisista, ele é insaciável, ponto. Mesmo se você tivesse, mas se a empresa tivesse tudo bem, ainda assim você ia ser um saco de pancada. Mas se não tivesse problema com o pai, ainda assim ia ser um saco de pancada. Não existe
um momento, uma condição ideal de temperatura e pressão onde você pudesse ser bem tratado, bem tratada. Não existe, porque inevitavelmente o narcisista ele se frustra, ele se cansa, ele se irrita, ele fica entediado. Então, por mais que você faça, por mais que você crie, você pode dar pirueta, você tenta dar pirueta, não funciona. Então, o descarte, quando a gente fala assim, o descarte está chegando, o descarte é inevitável, o tratamento de silêncio é inevitável, todas as coisas que acontecem dentro do ciclo, elas são inevitáveis. Por isso que quando você começa a entender com quem você está lidando, a saída precisa acontecer. Você precisa sair disso para que você possa sobreviver, porque senão você vai viver a dor do descarte, senão você vai passar por tratamento de silêncio, senão você vai passar por coisas que são absurdas dentro do ciclo. Dentre essas coisas absurdas, um que chama muita atenção é quando ela passa perto de colocar um toquezinho de humanidade quando ela fala, você não é tão especial quanto acha que é, mas na verdade ela nem tava descendo ele da prateleira, assim, né? Ela nem tava fazendo isso. Ela tava tentando dar um toque para ele tomar cuidado com a outra pessoa. Ainda tava achando que devia proteger ele, mas só o fato de cogitar a possibilidade dele não ser especial, olha o que desencadeou uma avalanche de desvalorização, de maus tratos. Então, quando ele começa a desvalorizar ela, quando ele começa a questionar, mas você tem carro, você tem isso, então todas as coisas que poderiam, na cabeça dele também, né, que poderiam diminuir ela, fazer com que ela se sentisse inferior, né, projetando como se isso fosse sinônimo de ter grande coisa, mas entende que só a ideia de que ela pudesse estar questionando a superioridade dele foi instantânea para que ele começasse a colocar ela numa posição inferior. Uma outra coisa também que chama atenção bastante aqui, né, quando ela fala que ele era brincalhão, gostava de tirar sarro, esse negócio de, gente, não, brincalhão e narcisista são duas coisas que não combinam. Narcisista tem um comportamento extremamente, assim, essas coisas disfarçadas de brincadeira, é um comportamento passivo-agressivo, porque quando você tenta fazer a mesma brincadeira, você vai sofrer uma retaliação, mas é na mesma hora, mas você leva uma lapada que não dá nem tempo. Não são brincadeiras, a maioria das vezes são coisas para diminuir a vítima, para colocar ela numa posição onde ela não possa se defender, porque é brincadeira, você que não sabe levar uma brincadeira. Quando a gente entende como funciona e como, né, é isso que a gente fala tanto das máscaras, é assim que funciona, é o brincalhão, é a pessoa legal, é a pessoa incrível, é o príncipe dos príncipes. Então, quando você começa a entender que não é brincalhão, é uma pessoa que veste a máscara da brincadeira para poder magoar. Não é o príncipe, é o que veste a máscara do príncipe para poder esconder uma postura arrogante e prepotente, que é o que fala que foi no restaurante de 3 mil reais. Aliás, é uma pessoa burra, porque para ir num restaurante e gastar 3 mil, não, devia doar, sobe o sangue. É tudo tão absurdo, tudo tão surreal, e aí a gente chega no ponto, né, que acho que é o ponto mais... que é inevitável, né, o ponto em comum,
Porque tudo isso, claro, a gente fala sobre ciclo, e ciclo, o ciclo ele envolve as etapas, mas as etapas, elas não são características, é que normalmente acontece, apesar de que é muito difícil uma pessoa escapar das etapas, né? As etapas, elas acontecem, tanto que a gente olha e fala assim, cara, como que é possível ser tudo tão igualzinho? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Essa coisa parece uma cartilha, mas quando a gente pensa na vítima, quando a gente pensa na pessoa que passa pelo ciclo, aí a gente chega numa coisa que uma coisa é o que o abusador faz, mas como a vítima se sente. Então ela começa, ela vai se tratar, e aí ela vai para o psiquiatra de manhã, para o psicólogo à tarde, e esse é um destino, parece que é o caminho, é para onde a vítima vai, porque é um adoecimento, é uma perda de si mesmo, quando ela fala já não me reconheço, perde a sanidade. Então esse ponto em comum é muito difícil a gente falar assim, tá, me relacionei com narcisista, não, mas saí de boa e fui pra praia. Não, a pessoa vai sair, e se ela não tem condições de procurar um médico, ou não tem uma clareza suficiente para entender que ela precisa, ela vira alvo de outros relacionamentos abusivos, porque inclusive ela busca muitas vezes alívio em outros relacionamentos abusivos sem entender o que ela tá fazendo. Esse destino, essa busca por médico, psicólogo, psiquiatra, né, e tentar arrumar toda essa bagunça, acaba sendo um ponto em comum em pessoas que passam por esse tipo de violência. Extremamente, eu sempre falo, outro dia eu falei na live que as palavras que eu mais falo, eu vou fazer um clipe só com as palavras, é complexo, pesado, doloroso, mas sempre que a gente vê um relato, quando a gente chega aqui no final, vê isso, né, que a pessoa conseguiu sair e tá indo e tá caminhando e as coisas estão indo para um lugar melhor, isso já dá um alívio, um quentinho no coração, e é o que dá esperança para muitas pessoas que eu tenho certeza que assistem o canal e que buscam um pouco disso, né? Tipo, tá, onde eu vejo que vai ficar tudo bem? Aonde me mostra? É nisso, é quando você vê um relato real de uma pessoa que conta que ao passar e ao se afastar e as coisas estão melhorando e caminham para um lugar melhor. Eu quero agradecer a pessoa que mandou esse relato pela generosidade da partilha, porque eu tenho certeza absoluta que isso ajuda muito quem passou e quem está passando por esse processo. Quem quiser participar é só mandar um e-mail para atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com, atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lembrando que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por esse tipo de situação. Certo, meus amores? Certo. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.